Muito bom dia, obreiros. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer um pequeno estudo sobre a palavra de Deus. A palavra que nos traz vida, a palavra que nos traz saúde, a palavra que nos traz salvação. Mas muitos são os que já ouviram, praticam, colocam em prática, né, a palavra de Deus, no entanto, não conhecem alguns fundamentos, algumas coisas interessantes que ela tem. Por exemplo, hoje nós vamos falar sobre o Antigo Testamento. Como é que é dividido, como é que é a coisa, como é que funciona. Vamos aprender. Você está aí com a apostila e eu queria que você acompanhasse comigo. O Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, com alguns poucos trechos em aramaico. É dividido em 4 grupos afins que receberam os nomes de lei, história, poesia e profecia. Quer dizer, o Antigo Testamento ele foi subdividido dessa forma: lei, história, poesia e profecia. Aí diz assim: lei são os 5 primeiros livros, também chamados de Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros, esses 5 primeiros livros, foram os livros em que foi basicamente estabelecida a lei de Deus no Antigo Testamento. O povo de Israel viveu no Egito durante muitos anos, muitas décadas. Aliás, viveu centenariamente, né? Eles viveram tanto tempo lá, foram criados, muitos foram criados, nasceram, cresceram e morreram no Egito. E a geração que saiu do Egito para a terra, em direção à terra prometida, eles saíram sem a mínima base de leis, eles não tinham educação nenhuma, eles não tinham nenhum tipo de aprendizado de nada. Então foi necessário, foi importante que Deus instituísse as leis para eles. Foi quando ele usou, falando com Moisés, mandou para todo o povo a lei. Aí tem aqui a história. A história são 12 livros que vão de Josué a Esther. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Aí a Bíblia já conta as histórias daquela época. São histórias como, por exemplo, a de Josué, onde ele Deus através dele derrubou as muralhas de Jericó e operou grandes milagres, grandes acontecimentos, né? Nós temos a história de Davi, nós temos a história da queda, por exemplo, da desobediência de Saul. Nós temos os reis que acabaram, alguns reis foram vencedores, outros foram perdedores, se desviaram da fé, se desviaram do caminho da fé. E dentro desses livros, você, uma vez lendo com atenção, você vai ver as histórias magníficas da Bíblia, da palavra de Deus. Poesia, que são os 5 livros também chamados de poéticos: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? Só uma dica, eu quando comecei na fé, eu aprendi a orar lendo o livro de Salmos. Eu lia muitos livros, os capítulos de Salmos, porque nesses capítulos de Salmos tem muitas orações. Eu muitas vezes, eu me lembro que
eu até gravava na minha cabeça as orações, como por exemplo, Davi falando para Deus: o Senhor é a minha força, a minha rocha, a minha cidadela. Ele diz: o Senhor é o meu libertador. Laços de morte me cercaram, correntes da impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram, tramas de morte me surpreenderam, mas invoquei o Senhor e tal. Quer dizer, era muitas vezes Davi falando com Deus, relacionamento dele com Deus, os pedidos de perdão quando ele errou, quando ele pecou. Tudo isso, se você, obreiro, obreira, quer aprender a orar mais, aprender a usar palavras para poder falar com Deus, leia os livros, os capítulos de Salmos, que são muito importantes. Profecia, são 17 livros que se subdividem em 2 grupos, chamados profetas maiores e profetas menores. Olha só que coisa interessante. Profetas maiores, 5 livros: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequias e Daniel. Profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Agora, olha só que coisa interessante que a gente vai ler agora. Preste atenção. Embora sejam classificados em maiores e menores, os profetas do Antigo Testamento foram todos, de igual modo, inspirados verbal e plenamente pelo Espírito de Deus. É como hoje, embora tenhamos algumas classificações e hierarquia na igreja, como membros, obreiros, pastores e bispos, todos são fundamentalmente importantes para Deus e usados por Ele de acordo com seus respectivos chamados, né? Vejamos o que o Espírito Santo falou através de Paulo. Porque assim, como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser: por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso não será por isso do corpo? Isso está em 1 Coríntios, capítulo 12, no versículo 12 em diante. Preste atenção, obreiros e obreiras. Assim como existiam profetas maiores, profetas menores, mas cada um dentro da sua realidade, cada um dentro do seu chamado, cada um dentro da sua importância, assim é na igreja. Na igreja nós temos, como falamos, jovens evangelistas, obreiros, pastores, auxiliares, pastores, temos pastores regionais, temos pastores de bloco, temos líderes de bloco, temos líderes de estado, temos bispos, temos líderes de países, temos líderes de continente, né? Embora não esteja aí que eu não coloquei, mas para Deus todos são iguais. Não há diferença nenhuma em relação a Deus na posição que nós estamos exercendo hoje. Porque hoje você está numa posição, amanhã você pode estar em outra. A posição em que você se encontra, o serviço que você está fazendo, não te caracteriza como mais importante ou menos importante para Deus. Por exemplo, você pode
estar lavando o banheiro da sua igreja aí, nesse bairro simples do seu estado. Mas você lavando o banheiro aí, você está servindo a Deus tanto quanto aqueles que se encontram no altar pregando a palavra de Deus. Só que cada um, como diz o outro, no seu quadrado. É igual o corpo. O corpo é assim. Você quer ver uma coisa? O que aparece aqui nesse momento, na tela, é o meu rosto, minha cabeça e minhas mãos. O resto está tudo coberto. Mas olha só, por que eu estou falando com você? Eu estou falando com você porque há um coração batendo aqui dentro de mim. Mas você está vendo meu coração? Por exemplo, eu estou de pé aqui porque eu tenho ossos, tendões e carne que sustentam o meu corpo. Você não está vendo meus ossos, você não está vendo meus tendões, você não está vendo minha carne. Mas eles estão aqui. Então, há aqueles obreiros que a gente não vê. Por exemplo, na escolinha. A escolinha é assim. Às vezes tem lá uma concentração lá na igreja, a igreja lotada, vem um bispo, um líder do estado, vai aí na sua igreja e você, todo mundo empolgado e tal, e as obreiras, as tias da EBI, elas vão para lá, mas elas não vão estar ali na frente do povo, não vão estar ali na frente do líder que está fazendo, que foi convidado, elas não vão participar, elas não vão aparecer na câmera. De repente a câmera passa assim e filma alguns obreiros, algumas obreiras orando, trabalhando ali, expulsando demônio, aquela coisa toda. Elas não vão aparecer, mas elas são fundamentalmente importantes para o trabalho daquele líder que foi lá na sua igreja, aquele pastor que foi aí na sua igreja, ou para o seu pastor que está agora, que daqui a pouco vai fazer a oração, vai fazer a reunião. Por quê? Imagine se não tivesse a escolinha. Olha só como é que ia ser. Imagine as crianças chorando, criança correndo aqui, criança correndo ali, criança correndo de lá, a mãe querendo buscar e o filho com a mão na cabeça, no rosto dela, a mãe querendo buscar e o neném querendo puxar, abaixar o sutiã dela para poder mamar porque ele está com fome e chorando porque está com fome e daqui a pouco a criança quer ir no banheiro e daqui a pouco a criança quer ir aqui, quer ir ali. Não haverá sossego ou não haveria sossego para a mãe e para o pai e muito menos para o pastor. Não é verdade? Olha o trabalho da obreira, do obreiro, dentro da escolinha, como é forte, como é importante. E ela não aparece, ele não aparece. Pense nisso. Você deve servir ao Senhor Jesus, não importa onde. Se é no banheiro, se é no altar, se é na escolinha, onde for. Tá certo? E para finalizar, saibam, obreiros, que vocês são servos de Deus. Então, são muito importantes para Deus e para a igreja. Cada um tem seu valor na obra que faz. Sirvamos ao nosso Senhor como o salmista disse: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Salmos 2, versículo 11. Então, está aí, meditem nisso, dê uma lidinha em casa, dê uma olhadinha em casa, porque você, obreiro, você, obreira, lembra que eu falei uma vez? Você é ouro. Você é muito importante para Deus e muito importante para todos nós da igreja. Tá bom? Deus abençoe, um bom dia e até domingo que vem.